seu bairro, da sua cidade, da sua região, do estado e do Brasil. Previsão do tempo, política, segurança pública e esportes. Mega News. Apresentação: Bruno Mesomo. Olá, seja bem-vindo. Acesse as redes sociais BM News BR. Se inscreva no canal no YouTube também BM News Brasil para acompanhar as notícias em vídeo. Acesse as redes sociais BM News BR, Facebook e Instagram. Você é bem-vindo, você é bem-vinda aqui conosco. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho de sempre. Hoje, terça-feira, dia 8 de outubro, Mega News tem oferecimento da Fidari Alimentos, ideias que fazem a diferença na hora de um prato perfeito. A Fidari Alimentos está presente nos principais restaurantes, supermercados e açougues de Bento e região. Os alimentos da Fidari já vêm temperados, é só colocar no forno e assar, uma forma prática de fazer a comida. Oferecimento também da Jordani Gastronomia Cultural, localizada na Via Trento, no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, oferecendo a você rodízio italiano com o melhor da gastronomia local, aberto diariamente das 11h30 às 15 horas. Para mais informações, acesse www.jordanigastronomia.com.br. Vale Beer harmoniza com seus melhores momentos. Formaturas, casamentos, festas de final de ano ou até mesmo aniversários. Conte com o Chopp da Vale, localizado no roteiro turístico Vale do Rio das Antas. A cervejaria tem também um espaço exclusivo para receber o seu evento. Acesse as redes sociais Vale Beer Cervejaria e saiba mais. Hoje, dia 8 de outubro. Faltam 84 dias para acabar o ano. E hoje é dia do asfaltador, dia do nordestino e também dia nacional do combate a cartéis. A gente vai trazer as manchetes, os destaques que já estão disponíveis no www.bmnewsbrasil.com.br. Brigada Militar apreende menores em Bento Gonçalves com carro roubado de motorista de aplicativo. Adolescente atropelado depois de tentar roubar jovem em Caxias. FEPAM interdita posto de combustíveis no bairro Maria Gorete, em Bento. Processo de transferência de presos para a Penitenciária Estadual de Bento Gonçalves encerra dia 28 de outubro. Adolescente que confessou ter matado Raíssa apresentou 3 versões sobre o crime. Secretaria Municipal de Esportes e Desenvolvimento Social é criada em Bento. Bento Gonçalves reforça seu protagonismo na cena cultural. Diversidade de culturas e sabores poderá ser provada na primeira Semana Municipal da Gastronomia de Caxias. Túneis secretos em cidade do Rio Grande do Sul teriam sido usados por nazistas fugitivos. Bento em Dança leva oficina de dança ao centro da cidade. Bolsonaro diz que há um país suspeito de ter provocado o derramamento de óleo no Nordeste brasileiro. E a trilha também identifica as informações dos destaques esportivos no Mega News. Jogadores se apresentam e iniciam preparação para os amistosos. A ordem da FIFA que complica o VAR da CBF. São esses os destaques do Mega News. Previsão do tempo. Previsão do tempo, tempo ensolarado neste momento na região metropolitana da Serra Gaúcha. Termômetro marcando 18 graus neste momento, a umidade relativa do ar em 83%. A semana começou marcada por tempo firme, com sol aparecendo entre nuvens em toda a Serra Gaúcha. A temperatura também aumentou em comparação às registradas no final de semana. Nesta terça-feira, o cenário não muda e o tempo segue firme em todos os municípios serranos. Em alguns pontos, ao amanhecer, foi marcado por nevoeiro, mas a neblina se dissipou rapidamente com a presença do sol. A temperatura segue em elevação. A mínima de 10 graus foi registrada em Vacaria.
Em Bento Gonçalves, o dia começou com bastante nevoeiro, mas durante a tarde o tempo será aberto e com poucas nuvens. A máxima será de 22 graus. A massa de ar seco permanece atuando sobre o estado durante a quarta-feira. O dia será de tempo firme, com sol entre nuvens na região. A gente vai ampliar a previsão do tempo agora para todo o Brasil. Tem previsão de chuva forte em áreas do Nordeste. Quem vai trazer a informação é a Amanda Sampaio. Choveu 106,9 milímetros em Porto Alegre. Isso representa 77% da média climatológica de todo o mês. Nas demais capitais da região, a situação foi bem diferente. Curitiba acumulou apenas 4% da média e Florianópolis não teve registro de chuva até agora. Para esta terça-feira, o predomínio será de sol na região sul e não chove em nenhuma capital. Curitiba até fica com um pouco mais de nebulosidade, mas também sem chuva. A previsão é de tempo firme no sul e oeste de Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, centro-norte de Minas Gerais e grande parte do Nordeste. Chove de forma passageira entre o leste de Pernambuco e o norte capixaba. Aqui no litoral da Bahia, o céu fica com mais nebulosidade e a chuva ocorre de forma mais frequente, com até moderada intensidade. Chove a qualquer hora e há risco de chuva forte no centro-norte do Amazonas e em Roraima, Grande Rio, sul de Minas Gerais e centro-leste de São Paulo. No Grande Rio, a chuva se intensifica ao longo do dia e o risco de temporais será maior no período da noite. Já no leste paulista, a previsão é de céu bem encoberto, temperatura amena e chuva de moderada até forte intensidade em alguns momentos. As demais áreas do país terão uma terça-feira ensolarada e com pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Em pontos isolados, há risco de temporais. A mínima prevista para Curitiba nesta terça-feira é de 14 graus, 16 em São Paulo e 18 em Belo Horizonte. A máxima prevista para o Rio de Janeiro é de 26 graus, 31 em Brasília e 30 graus em Manaus. Tá aí, muito obrigado ao pessoal do portal Clima Tempo, atualizando as informações aqui no Mega News. Mega News, aqui você fica bem informado. Apresentação Bruno Mesomo. As notícias da sua cidade, as notícias da sua região estão aqui. Mega News, de segunda a sexta-feira, você fica bem informado, bem atualizado conosco. E a trilha já identifica as informações do plantão policial. Inclusive o plantão policial você já pode acessar também no www.bmnewsbrasil.com.br. 2 menores foram flagrados em Bento Gonçalves por policiais da Brigada Militar na tarde desta segunda-feira com um carro roubado de um motorista de aplicativo. O pelotão de operações especiais, o POI, realizava operação nos bairros Barracão e Eucaliptos, visando o combate e a prevenção de crimes, quando a guarnição visualizou um veículo em atitude suspeita, tripulado por 2 indivíduos, circulando próximo a residências e comércios da região, sendo imediatamente abordado. O veículo, um Fiat Uno, emplacado em Caxias do Sul, foi submetido a uma verificação minuciosa, sendo então constatado através da consulta do chassi, que na verdade se tratava de um Fiat Uno que havia sido roubado na cidade de Caxias do Sul no dia 28 de setembro, tendo como vítima um motorista de aplicativo. Diante dos fatos, a dupla de menores de 17 anos foi apreendida e apresentada no plantão da Polícia Civil de Bento Gonçalves, e o veículo, que já se encontrava com placa adulterada e pertencente a outro veículo, recolhido pelo guincho, encaminhado ao depósito credenciado do Detran em Bento Gonçalves. Provavelmente esses 2 menores foram a Caxias do Sul e roubaram este veículo. Se prepararam, trocaram a placa, que pertencia já a outro veículo. Tudo esquematizado.
policiais só constataram que o veículo era roubado através de consulta do chassi. Constante operação da Brigada Militar, dessa vez no bairro Barracão e também no bairro Eucaliptos, em Bento Gonçalves. Infelizmente, cada vez mais o número de menores infratores tem crescido devido à punição no Brasil, que não é severa, né? Provavelmente esses jovens foram prestar depoimento na delegacia e, na sequência, eles foram liberados, o que cada vez mais, infelizmente, faz com que adolescentes e jovens infratores, que já vêm de criação no meio de uma família totalmente desestruturada, pratiquem esse tipo de crime ou, às vezes, ainda pior. E um adolescente, também de 17 anos, foi atropelado depois de tentar roubar uma jovem de 18 anos em Caxias do Sul. O atropelamento ocorreu na rua Conde de Edu, em São Virgílio, por volta das 21h20 nesta segunda-feira. De acordo com o boletim policial, a jovem relatou que estava em via pública quando foi abordada pelo adolescente. Com violência física, ele exigiu que ela entregasse o celular. Ela gritou e pediu ajuda. Então, um vizinho ouviu os gritos de socorro e foi ajudar a jovem. O adolescente fugiu e foi atropelado. O motorista relatou à polícia que o adolescente atravessou a rua correndo e ele não conseguiu parar a tempo. Ele foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU para atendimento em um hospital da cidade. Mais uma situação, então, de um menor que foi atropelado, mas porque antes disso ele tentou roubar uma jovem. Ele que abordou ela com violência, ela gritou por socorro e neste momento um vizinho veio ajudá-la. No momento que o vizinho veio ajudá-la, este menor infrator correu para atravessar a rua para fugir antes que ele fosse pego e foi atropelado por um motorista que não conseguiu frear a tempo. Essa situação em Caxias do Sul, onde felizmente não houve o assalto, mas ele pagou o seu preço, o assaltante pagou seu preço sendo atropelado. Tentou fugir correndo, foi atropelado, socorrido, teve que ser socorrido e ir por uma ambulância do SAMU, encaminhado para um hospital da cidade. A gente segue por aqui, essas informações já estão no bmnewsbrasil.com.br. Olha, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental, a FEPAM, suspendeu as atividades de um posto de combustíveis por não possuir licenciamento ambiental e não atender à exigência de implantação de equipamentos de controle de poluição. A ação foi resultado de vistorias em postos de combustíveis na semana passada por técnicos do Serviço de Emergência Ambiental. O estabelecimento foi interditado na sexta-feira. Os responsáveis pelo posto de combustíveis não têm prazo determinado para regularização. O posto que foi interditado fica localizado em frente à estação rodoviária e a reabertura será somente após o estabelecimento atender algumas exigências para ter o licenciamento ambiental. A gerência do posto afirma que irá aproveitar o período para realizar uma reforma geral neste estabelecimento. Então a FEPAM, segue fazendo vistorias em postos de combustíveis, não só de Bento Gonçalves, mas também de toda a região da Serra Gaúcha. Já teve outros estabelecimentos que foram interditados, já em Garibaldi, enfim, no ano de 2016 ainda, pela FEPAM. FEPAM, então, Fundação Estadual de Proteção Ambiental, segue essas vistorias, realizando esse serviço agora em postos de combustíveis também. Então, o posto aí de combustíveis ele não tem um prazo determinado e a gerência vai aproveitar para fazer uma grande reforma neste estabelecimento comercial. As atividades foram suspensas porque o posto de combustível não possuía licenciamento ambiental e também não atendia às exigências, de implantação de equipamentos de controle para poluição. Por isso que ele foi interditado e até que ele não esteja regularizado,
continuará com as portas fechadas. E iniciado na última quarta-feira, um dia antes da sua inauguração oficial, o processo de ocupação da Penitenciária Estadual de Bento Gonçalves continua e deve durar até o dia 28 de outubro. Segundo o cronograma da Superintendência dos Serviços Penitenciários, a SUSEP, conforme a assessoria de imprensa, a operação de transferência acontecerá gradativamente até cumprir o seu objetivo final de desocupação da antiga unidade até o final do mês, até o dia 28 de outubro. A nova penitenciária será ocupada pelos 362 presos do antigo presídio. Eles estão sendo transferidos de 10 em 10 e posteriormente de 20 em 20. Porém, a SUSEP não detalha o cronograma por questões de segurança. A Penitenciária Estadual de Bento Gonçalves conta com capacidade de engenharia para alojar 420 apenados, abrangendo população carcerária masculina e feminina, e também tem como diretor interno o agente penitenciário Edson Neves. A prisão tem 2 escolas, 2 oficinas de trabalho, ambulatório, cozinha, área de isolamento, módulo para revista, refeitório, casa de bombas, sala psicossocial, lavanderia e área administrativa. A penitenciária de Bento Gonçalves ainda tem sistema que permite que agentes penitenciários possam monitorar de um pavimento superior a rotina das galerias, evitando o contato direto com os apenados. Considerando bomba-relógio no coração da cidade, considerado, bomba-relógio pelas autoridades de Bento Gonçalves, o presídio antigo será demolido. A ideia é que a central de polícia seja construída no terreno. A gente segue por aqui com o Mega News. Notícia e informação à sua disposição. Essas informações já estão também no www.bmnewsbrasil.com.br. Olha, a gente vai para o intervalo. Prometo que é rapidinho, a gente já vai voltar com informações aí do Bento em Dança. Vai voltar com informações da diversidade cultural e sabores, que pode ser provada aí na primeira semana. Primeira semana do quê mesmo? Primeira semana municipal da gastronomia de Caxias do Sul. E ainda, Bento em Dança leva oficina de dança ao centro da cidade. Alguns dos destaques que a gente vai conferir daqui a pouquinho, após o intervalo comercial. Você não sai daí, o Mega News volta em instantes. Notícia e informação Mega News. Apresentação Bruno Mesomo. Nos dias atuais, a correria do dia a dia exige que a comida seja feita com carinho, agilidade e qualidade. Por isso, a Fidari Alimentos pensa no cliente e produz filés de frango e carne suína, filés de coxa e sobrecoxa recheada com bacon, corte de aves temperadas. É muito simples, só colocar no forno ou na churrasqueira e assar. Uma forma prática, sem precisar perder tempo temperando o alimento. Nossos produtos foram desenvolvidos para oferecer o melhor em sabor, qualidade e praticidade para você. Fidari Alimentos, ideias que fazem a diferença na hora de apresentar um prato perfeito. A Fidari está presente nos principais supermercados e açougues de Bento Gonçalves e região. Experimente essas delícias. Sua cidade, sua região é notícia no Mega News. Apresentação Bruno Mesomo. Mega News já está de volta. A gente segue por aqui nesta terça-feira, dia 8 de outubro. Mega News no ar, sempre de segunda a sexta-feira. Você fica bem informado, bem atualizado aqui conosco. Oferecimento da Fidari Alimentos, ideias que fazem a diferença na hora de apresentar um prato perfeito. A Fidari está presente nos principais restaurantes, supermercados e açougues de Bento e região. Os alimentos da Fidari são muito bacanas, porque já vem temperado, é só você colocar no forno e assar, uma forma bem prática de fazer a comida. Conheça eles acessando fidarialimentos.com.br. fidarialimentos.com.br. Oferecimento também da Jordani Gastronomia Cultural, localizado na Via Trento, no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves.
oferecendo a você rodízio italiano com o melhor da gastronomia local. Aberto diariamente das 11h30 às 15 horas em um lugar lindo onde você se sente em casa. Para mais informações, acesse jordanigastronomia.com.br. O 27º Bento em Dança colocou Bento Gonçalves mais uma vez no topo da cena cultural brasileira. Nos 2 primeiros dias de festival, o público pôde prestigiar 180 coreografias. O Bento em Dança segue até a próxima sexta-feira, dia 11, somando um total de 5.000 participantes nas diferentes atividades promovidas. Ao todo, serão 35 horas de espetáculo e 48 oficinas oferecidas aos bailarinos. Tá aí, portanto, Bento em Dança, né? A gente vai acompanhar, certamente vai fazer uma galeria de fotos que estará disponível aí até a sexta-feira no portal bmnewsbrasil.com.br. A mistura de culturas, aromas e sabores de Caxias do Sul poderá ser provada na estreia da Semana Municipal da Gastronomia entre os dias 13 e 20 de outubro. Restaurantes, bares, instituições de ensino, entidades do município se juntaram para uma série de eventos, palestras, aula-shows, workshops, combos promocionais e refeições especiais. A já tradicional Viagem dos Sabores, em sua 7ª edição, é o evento âncora com uma verdadeira volta ao mundo da gastronomia, com pratos e experiências em homenagem às etnias brasileiras, uruguaia, argentina, americana, francesa, italiana, japonesa, tailandesa, alemã e espanhola. Restaurantes oferecerão entre os dias 15 e 20 jantares a preços fixos de R$ 65, incluindo entrada, prato principal e sobremesa. A organização é uma parceria entre o Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria SEG, Região Uva e Vinho, e Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, SIC, por meio da Diretoria de Política Turística e Enogastronomia, com apoio da Câmara Municipal de Vereadores, FEComércio, Rio Grande do Sul, SENAC e Lorigraf. A abertura da primeira Semana Municipal da Gastronomia será no dia 14, com a aula show Eclair de Chocolate com cremoso de uva, às 19 horas no SENAC. Um dia antes, a 8ª edição do Panela no Pátio reunirá das 11 às 18 horas 11 cozinheiros no 5ª estação, dando a largada ao evento. E a programação completa pode ser conferida no site www.bmnewsbrasil.com.br. Olha, a Secretaria Municipal de Esportes e Desenvolvimento Social é criada em Bento Gonçalves. Nesta segunda-feira, o secretário Eduardo Veríssimo foi até a Câmara de Vereadores e explanou as atividades que são feitas e que serão desenvolvidas por esta secretaria, portanto, em Bento Gonçalves. Na verdade, é a união da Secretaria de Esporte e Lazer e a união da Secretaria de Habitação e Assistência Social, unificando apenas uma que será denominada, portanto, foi aprovada na Câmara de Vereadores nesta segunda-feira como Secretaria Municipal de Esportes e Desenvolvimento Social. A gente vai conferir a explanação do secretário Eduardo Veríssimo, portanto, agora aqui no Mega News, explanação que ele fez aí na sessão da Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves desta segunda-feira. Pode passar. Vereador, secretário Eduardo, conhece bem a casa, foi vice-presidente. É sempre uma satisfação tê-lo e recebê-los aqui, bem como toda a secretaria. E hoje, inclusive, nós temos na pauta da ordem do dia a criação das sedes, que é a Secretaria Municipal do Esporte e Desenvolvimento Social. Entretanto, o secretário esteve em Brasília e lá, né, captou alguns recursos. Enfim, nós queremos ouvir, ver o andamento. Então, sinta-se bem à vontade. Obrigado pela presença, secretário. Uma boa tarde a todos. Primeiro, agradecer ao presidente e toda a mesa diretora pela oportunidade de estar de volta aqui à casa, falar sobre esse projeto de lei e também sobre um pouco do trabalho. Uma saudação, um abraço especial a todos os meus colegas vereadores. Tenho acompanhado
sempre o trabalho de vocês, espero que tenham também o meu, para que eu possa estar sendo bem assessorado pelas ideias de vocês e também pelas demandas da comunidade que se dizem respectivos ao esporte, assistência social, habitação. Saudar a imprensa também presente, a comunidade, a todos que também trabalham aqui na Câmara de Vereadores e que se fazem presente. Eu venho pedir o apoio também na votação de hoje a todos, dizer que a iniciativa de unificação da Secretaria de Habitação e Assistência Social e Esportes vem de encontro a uma unificação feita também a nível federal, no Ministério da Cidadania, onde contempla as mesmas pastas, mas, além disso, tem a cultura. Em Bento Gonçalves, a cultura fica de fora. Isso tem dado um ótimo resultado. As minhas viagens a Brasília foram 2, depois que eu assumi como secretário, e tiveram um resultado muito positivo, porque os programas lá desenvolvidos são programas que vêm de encontro ao anseio também da nossa comunidade e a gente pode então estar colocando eles dentro do município. Essas questões mais detalhadas técnicas, hoje eu trouxe junto comigo, além dos 2 secretários adjuntos que me ajudam a tocar essas 3 pastas, a Gabriela Demeda, que é a diretora da secretaria, e vai falar um pouco tecnicamente sobre isso. Eu queria só ressaltar alguns projetos importantes que foram implantados e alguns outros dados continuidades, como a colônia de férias, o programa Vida em Movimento, o programa Vida Saudável. Todos esses programas atendem e anseiam de recursos estruturais para que possam se atender no contraturno escolar, esse aumento, esse incremento das oficinas. Hoje o contraturno escolar já passa de 5.000 crianças sendo atendidas e a gente pretende, além disso, continuar aumentando esse número, porque o contraturno escolar é um acalento para os pais que trabalham e precisam entender que os seus filhos estão fora dos riscos que norteiam a nossa sociedade de drogas, de vulnerabilidade, enfim, são coisas importantes. Então, a gente se preocupou, além de ter esse contraturno escolar, que a criança fica integralmente depois da sua escola, até que possa ir para o acolhimento de suas famílias, em qualificar muito, dando uma opção esportiva, dando uma opção diferenciada, e eu quero parabenizar o Paulo pela reeleição no Conselho Tutelar, muito bem reeleito, Paulo, ontem. Então, dentro disso, a gente tem tentado tratar com o máximo de atenção os nossos olhos para as crianças, que são o nosso maior bem. Também, em 2017, quando eu aqui estava com o vereador, foi feita uma captação em valores para ser feito reformas no ginásio municipal e implantação de quadras poliesportivas, e agora, nesse momento, elas estão sendo executadas. Ginásio municipal, Praça do Progresso e também a praça, uma implantação de uma quadra poliesportiva do lado do CECI, que vai atender as crianças que estão no contraturno escolar ali. Além disso, as sedes também têm uma previsão de economia num ano de mais de 570 mil nessa nova roupagem, sendo que a assistência social, o esporte e a habitação, eles se conversam em muitas áreas, então pode ser reutilizado um RH de uma área na outra, tendo também um secretário a menos, que já é um recurso alto, que pode ter dentro economias dentro do poder público. E, além disso, a gente sabe que os atendimentos estão aumentando, a gente consegue atender mais gente com mais qualidade. A gente almeja que só dentro da assistência social, nesse ano, a gente atinja cerca de 18 mil atendimentos. E a assistência social, ele é um braço de todas as secretarias, da Secretaria da Saúde, da Segurança, enfim, todos que não conseguem ser atendidos, eles passam por um estudo social dentro da secretaria e são encaminhados para as secretarias afins ou para os serviços que competem em cada área dentro do poder público. Isso faz com que nós que entes
públicos, que temos que entregar serviços, que temos que bem atender, podemos ter um recurso maior também dentro da assistência social, empregando menos recursos públicos. Então, eu vou passar a palavra para a Gabriela, onde ela vai passar alguns dos projetos que a gente deu continuidade, uns projetos muito bem colocados pelos secretários que antecederam e também alguns projetos que a gente fez, então, a implementação. Desde já eu agradeço demais a compreensão de todos, a atenção de todos e quero fazer um convite especial para que todos os vereadores e todos que nos assistem, imprensa, no dia 13 de dezembro faremos uma grande festa do esportes, onde reuniremos todas as modalidades, destaque do ano de 2019, Paco, onde poderemos juntos, então, estarmos agradecendo essas pessoas, premiando, homenageando essas pessoas pelo ano que passou, pois temos muitos campeões regionais, estaduais, nacionais e internacionais dentro da nossa cidade, que eu digo com total certeza que muitos deles, mesmo eu sendo do esporte, eu não conhecia e agora eu estou conhecendo. Então, eu queria muito fazer esse convite, que depois receberão oficialmente, mas desde já, se possível, reservem essa data, pois esse será um dia memorável para o esporte da nossa cidade e os senhores, como autoridades que são dentro do município, precisam participar conosco. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Gabriela Demeda, sou assistente social, sou diretora de habitação, assistência social e esportes também, tá? Vou apresentar para vocês de forma bem objetiva algumas informações de quantitativos de atendimento do período de dezembro de 2018 até agora, final de setembro de 2019, e também algumas ações implantadas pela Secretaria e algumas ações que a gente está pretendendo também implantar. Então, a SEMAS, ela é atualmente dividida em 2 departamentos, habitação e assistência social. O departamento de assistência social contempla 12 serviços e alguns programas, entre eles 3 centros de referência de assistência social, 6 serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, que também são conhecidos como os nossos SEACRES, 1 centro de referência especializado de assistência social, uma casa de passagem, um abrigo municipal para crianças e adolescentes e alguns programas, o Programa As Pessoas do Trabalho, Programa Criança Feliz e os grupos de terceira idade. Todos esses nossos serviços e programas atenderam 1.500 pessoas por mês, nesse período desta gestão. O departamento de habitação, ele atende as áreas invadidas e as áreas irregulares do município. O nosso carro-chefe é a regularização fundiária. Nesse período, a gente realizou a regularização fundiária no bairro Santa Marta, onde foram entregues legitimações de posse já para 36 famílias, e a gente está finalizando também no loteamento Vinhedos, onde 96 famílias receberão as legitimações de posse. A SEMAS implantou nesse período, então, a colônia de férias nos serviços de convivência, que deu continuidade às ações, de forma com um serviço contínuo. O casamento comunitário, que aconteceu nesse final de semana como uma primeira edição, que também teve 42 casais que participaram e foram contemplados com o evento. A casa de passagem, que foi inaugurada em maio desse ano, onde tem 25 vagas para acolhimento e a gente já atendeu 90 pessoas. A campanha Sinal Vermelho para a Esmola, que foi iniciada em julho e visa conscientizar sobre os malefícios do ato de dar esmola, incentivar que continuem nas ruas, não incentivar, na verdade, que continuem nas ruas. A gente tem também a inauguração de sede própria do CREAS, e já fica o convite para todos que estão aqui presentes no dia de amanhã, às 17 horas, no bairro Progresso, ao lado da Unidade Básica de Saúde lá do Progresso. A gente vai estar inaugurando a sede própria, que vai estar proporcionando um ambiente mais acolhedor e mais acessível à população que vai para atendimento nesse serviço. Também vai ser implantado, então, novas oficinas e novas ações, principalmente para a população de rua, no CREAS. O que a gente está mantendo e que a gente está pensando em implantar,
A manutenção do programa de aquisição de alimentos. Hoje, ele já acontece com um recurso que veio destinado do Estado no valor de R$190 mil, que foi para execução agora de 2019. Em uma das idas a Brasília, a gente também conseguiu recurso para manter o programa no ano de 2020 no valor de R$100 mil. Estamos também captando recursos para a expansão da colônia de férias, que é oferecida nos serviços de convivência. Conseguimos também captar recursos para o projeto Vida Saudável, que visa ampliar o atendimento que é feito para os grupos de terceira idade, no valor de R$108 mil. Vamos também implantar o projeto Super Padrinho, que trata do apadrinhamento das crianças e adolescentes que estão acolhidos no abrigo municipal. E também iniciaremos a regularização fundiária dos bairros Municipal, Progresso e Zate. É a próxima etapa da regularização fundiária. Então, agora partindo para a Sengel, que é relacionada aos esportes, né? A Secretaria, então, está realizando atividades no contraturno escolar, atendendo mais de 5 mil crianças e adolescentes em várias modalidades esportivas. A gente tem investido também nas entidades esportivas e também no Bolsa Atleta, contemplando mais de 40 projetos, um valor de R$250 mil. E também investimos em torno de R$400 mil com reformas nos banheiros do ginásio municipal, na quadra poliesportiva do bairro Progresso e também na construção da quadra do loteamento São Marido, junto ao CECI, que o secretário já comentou. A Sengel, então, nesse período de gestão, implantou o programa Vida em Movimento, que compreende o atendimento com educador físico nas academias ao ar livre. Já teve atendimento a mais de 200 pessoas. Hoje, no município, a gente tem 42 academias já implantadas e o programa está sendo realizado já em 20 academias. Realizamos também, apoiamos alguns eventos esportivos, né? Dentre eles, 12 foram inéditos no município, a saber ali o Torneio Internacional de Vôlei Master, Campeonato Brasileiro de Levantamento de Peso, Campeonato Brasileiro de Muay Thai, Grand Slam de Tênis de Mesa, que aconteceu nesse final de semana, entre outros. Desculpa. Estava no silencioso. E também estamos apoiando competições amadoras, onde já participaram mais de 2.000 atletas. A Sengel ainda, então, pretende implantar e está em contratativas Ministério da Cidadania, então, para a implantação de uma pista de atletismo, que prevê o repasse em torno de mais de R$1 milhão para a pista. Processo de modernização das quadras esportivas, com o recurso daí que vai ser destinado do curso do Fundo Municipal de Habitação, em torno de R$600 mil, que a ação aqui de modernização prevê tornar as quadras municipais mais úteis e que sejam mais utilizadas pela população. Também estamos captando para o projeto Novos Campeões R$105 mil, que é referente a um projeto que atende crianças e adolescentes na modalidade do atletismo, por meio de proponente específico, direto para o município. O projeto Brincando com o Esporte também, a gente está captando R$108 mil, por meio de uma emenda parlamentar do deputado Jerônimo Girghi, que também vai estar atendendo em torno de 400 crianças e adolescentes. E, para fechar o ano, vamos realizar a Festa dos Melhores do Ano, e daí já fica o convite novamente para todos, no dia 13 de dezembro. Vai ser um evento que vai ter como foco a premiação e o destaque dos atletas e das equipes que fomentaram o esporte em Bento Gonçalves nesse ano de 2019. Ainda complementando a fala do secretário Eduardo, então, sobre a unificação das secretarias, a gente tem como previsão a redução de R$570 mil no ano, e isso representa mais ou menos R$47 mil por mês. Com a otimização dos recursos humanos, né, a gente já está no mesmo espaço, então isso já está tendo um custo reduzido. Agora, com a formalização da unificação, só vem a crescer
a redução dos dinheiro investido, né? Tá, e, agradeço portanto, a atenção de todos. A explanação, então, referente à criação, né, da nova secretaria, junção, né, da Secretaria de Esporte e Lazer e também da Secretaria de Assistência Social e Habitação do município de Bento Gonçalves. A gente segue por aqui com as notícias, com as informações, com os destaques. O portal BN News Brasil agradece a confiança de cada um de seus internautas, colaboradores e patrocinadores. Em um ano, o portal www.bnnewsbrasil.com.br atingiu mais de 100 mil acessos mensais. Com o objetivo de oferecer serviços de web e conteúdos diferenciados, com sede em Bento Gonçalves, a equipe busca realizar reportagens segmentadas em audiovisual para valorizar o que é daqui, juntamente com o trabalho de marketing digital. O portal disponibiliza o conteúdo de jornalismo das editorias de segurança pública, trânsito, política, economia, turismo, esportes, cultura, geral, saúde, bem-estar e entretenimento em formato de texto, fotos, áudio e vídeo. Siga nossas redes sociais BM News BR para Facebook e Instagram. Inscreva-se no canal do YouTube BM News Brasil para acompanhar as atualizações das matérias feitas em vídeo. Baixe o aplicativo BM News Brasil, disponível para Android, e acesse as notícias na palma da sua mão. Tá aí então, portanto, o portal BM News completando um ano neste mês de outubro. A gente agradece a você, internauta que sempre acompanha as nossas notícias, as nossas informações. A gente segue por aqui com o Mega News, de segunda a sexta-feira, você bem informado, bem atualizado conosco. Na tarde desta segunda-feira, a Feira do Livro parou por 1 hora para assistir a uma oficina de danças urbanas. Oferecida pelo Bento em Dança, os alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental General Bento Gonçalves da Silva puderam aproveitar a presença do jurado do festival, o paulista Edson Guil. Ele é o coreógrafo e diretor do novo espetáculo de balé da cidade de São Paulo, especialista nas danças house e hip hop, dance e mistura de cursos na Europa, Ásia, Estados Unidos e América do Sul. Durante a oficina, além dos estudantes, muitas pessoas pararam para apreciar a aula e alguns se arriscaram a dar uns passos a pedido do professor. Olha só, adolescente que confessou ter matado Raíssa apresentou 3 versões sobre o crime. A gente vai reproduzir essa matéria que foi ao ar no Fantástico neste domingo. A gente traz aqui no Mega News. Vamos acompanhar. Perplexidade. Um menino de 12 anos confessou ter matado a vizinha Raíssa, de 9 anos. O garoto está agora num programa de internação provisória. Como a justiça lida com casos assim, quando o assassino é apenas uma criança? Raíssa, de 9 anos, e um menino ao lado dela, de 12, eram amigos e vizinhos. Em menos de 2 horas, Raíssa, que tinha características semelhantes ao autismo, aparece morta. O amigo é acusado pela polícia de assassinar a menina. 29 de setembro, meio-dia, Morro Doce, zona norte de São Paulo. Era para ser mais uma festinha no Centro Educacional, em Anguera. Raíssa foi com a mãe e o irmão mais novo. Quando a mãe deixa a menina na fila do pula-pula com um amigo e sai para pegar pipoca, não a encontra mais. Ela deu entrevista ao repórter Filipe Mancuso. Aí eu já rodei, comecei a rodar o parque inteiro, tudo, os brinquedos, olhar. Chamei as meninas que estavam lá, que estavam perto de mim. Nada. Anunciei no palco, nada. Raíssa e o menino tinham saído da festa juntos. Eles andaram por 3 quilômetros até o parque, em Anguera. Essa câmera de segurança mostra os dois de mãos dadas. Raíssa parece tranquila. O adolescente leva uma sacola com objetos que, segundo a polícia, ele usaria mais tarde no crime. Esta é a última imagem de Raíssa. O adolescente e a menina entram por esse acesso restrito do parque.
Ela é assassinada neste lugar. Depois que Raíssa estava morta, o menino procurou uma funcionária do parque e contou que tinha encontrado o corpo de uma moça. Ele trouxe os guardas até aqui e disse que não conhecia a vítima. Na delegacia, essa funcionária declarou que o menino aparentava uma certa frieza. A funcionária da administração do parque relatou que o menino chegou com um pirulito na boca, sem demonstrar uma reação de susto, medo ou de arrependimento. Em casa, ele contou à mãe que havia encontrado o corpo de uma moça, mas que não sabia quem era. Logo depois, a mãe recebe uma ligação do centro educacional perguntando sobre Raíssa, que estaria com seu filho, e vai até lá. A mãe fala, não sei o que aconteceu, mas parece que tem uma criança morta no parque em Anhanguera. Fica sabendo das vestes da menina que foi encontrada e tem o conhecimento que se trata da Raíssa. Durante esse intervalo, a cunhada dessa senhora, que é a mãe do menino, recebe um telefonema dizendo, olha, venha para cá urgente que temos uma notícia grave para te dar. Ela retorna para casa e ouve a confissão do filho dizendo ter matado a criança. A mãe e o pai do menino levam o filho até a delegacia. O que a polícia tem até agora são os depoimentos do adolescente que já apresentou 3 versões sobre o crime. Na primeira, ele disse aos policiais que havia encontrado o corpo de uma pessoa não identificada. Na segunda, disse que Raíssa foi morta por um homem tatuado que estava com uma bicicleta verde e que teria sido forçado por ele a bater em Raíssa. Depois, numa terceira versão, ele assume que cometeu o crime sozinho. Não deu motivação, falam que foram a pé, brincaram um pouco e num dado momento passou a agredir a menina. Empurrou ela numa árvore e laçou o pescoço dela com essa corda improvisada. A polícia científica deve esclarecer dúvidas importantes sobre o caso, com a perícia feita no local do crime, no corpo da menina e nas roupas do adolescente. Os investigadores vão saber se ele agiu sozinho ou junto com outra pessoa. Os legistas vão apontar a causa da morte de Raíssa, se foi por asfixia ou outra lesão. Falta ainda saber também o verdadeiro motivo do crime, além de um perfil psicológico do adolescente. Por decisão da Justiça, o menor foi apreendido e vai ficar 45 dias no programa de internação provisória da Fundação Casa, até que os laudos sejam concluídos. Tem escola lá dentro, faz esporte, tem palestras, não é? E no caso daquele comprometido psiquiatricamente, tem um tratamento especial, não é? Psiquiátrico e psicológico. E como é o passo a passo dessa avaliação psiquiátrica? Existem lá questionários, psicólogos, assistentes sociais e fazem toda a avaliação da toda a vida pregressa desse menor, a sua estrutura familiar, o seu aproveitamento escolar, fazem uma avaliação de toda a personalidade desse menino. Em todo o estado, ele é o único adolescente de 12 anos internado por homicídio. Este especialista explica que quando um menor de 12 anos comete um ato como esse, é feita uma avaliação para saber se há transtorno de conduta. Que nada mais é do que um diagnóstico que descreve um comportamento de descumprimento de regras sociais, de agressividade e que pode ter vários fatores envolvidos com isso. A nossa tendência como seres humanos é olhar para isso e ver nele um adulto, mas é preciso lembrar que é um menino de 12 anos. Precisa entender na vivência dele o que significou aquele ato e por que ele mantém essas versões. Durante a semana, o Fantástico ouviu colegas, vizinhos e moradores aqui do bairro. Eles disseram que o menino sofria bullying na escola e era bastante agressivo. A polícia também vai avaliar o comportamento que o adolescente tinha na escola. É um menino um tanto problemático, tem várias ocorrências de malcriação com professores, essas coisas. Se ele tinha uma atitude agressiva, que medidas a escola poderia ter tomado para evitar problemas mais graves? Em nota, a Secretaria Municipal de Educação disse apenas que está colaborando com as investigações da polícia e que lamenta o caso. Para os amigos e a família de Raíssa, não há explicação que conforte. É duro, ele tirou uma parte de mim, né?
a gente me tirou. Tá, então, reportagem que foi ao ar no Fantástico neste domingo. Infelizmente, neste caso, na situação da Raíssa, este adolescente acabou matando, digamos que era a amiga dele, e a gente percebe muitos casos, assim como disse nessa reportagem, que o aluno tinha um mau comportamento na escola. Isso infelizmente, deve ser percebido logo pela escola e ser imediatamente tratado, caso que hoje em dia cada vez mais os alunos têm destratado os professores e têm tido esse tipo de atitudes mais agressivas, e nada é feito. Nesse caso, se tivessem visto antes, né, que o menino era dessa forma, acredito que tenham sim visto, mas não tomaram providências, poderiam ter evitado, através de talvez um tratamento psicológico, que esse menino tivesse matado essa criança, a menina Raíssa. A gente vai para o intervalo, é rapidinho, e já voltamos com mais informações, mais notícias aqui no Mega News. Mega News, aqui você fica bem informado. Apresentação Bruno Mesomo. Um cardápio caseiro com produtos produzidos na propriedade e pela própria família convidam para uma experiência gastronômica envolvida por cultura em todos os aspectos e, claro, um brinde à fartura. São 7 acompanhamentos, mais de 7 variedades de massa, 6 tipos de carnes e 4 sobremesas em nossa sequência. Atendemos diariamente das 11h30 às 15 horas. Informações www.jordanigastronomia.com.br. Sua cidade, sua região é notícia no Mega News. Segunda Guerra Mundial? Apresentação Bruno Mesomo. Legal, já estamos de volta com o Mega News. Notícia e informação à sua disposição. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho. Você bem-vindo, bem-vinda à nossa programação. A gente segue por aqui, Mega News no ar. A gente traz as informações, traz os destaques. Hoje a gente tem ofertas aqui do Mercado União, o ponto da economia localizado na rua Isidoro Cavedon, no bairro São Roque, em Bento Gonçalves. Algumas ofertas aqui do Mercado União para você. Pernil suíno, quilo, R$ 8,79. Patinho bovino, R$ 17,99. Paleta de gado, R$ 11,99. Algumas ofertas você vai conferindo aí na tela. Ofertas do Mercado União, ofertas válidas somente então para esta quarta-feira. A gente segue mostrando aí as ofertas, né? O Mercado União, localizado na rua Isidoro Cavedon, com as ofertas imperdíveis aí do Mercado União. Você compra com inteligência e, o mais importante, com economia. Você também tem acesso às ofertas do Mercado União diretamente no Facebook e no Instagram, nos stories. Você confere na página BM News BR e também na página do Mercado União. A Vale Beer também está conosco. A Vale Beer, que harmoniza com os seus melhores momentos, formaturas, casamentos, festas de final de ano ou até mesmo aniversários. Conte com o Chopp da Vale, localizado no roteiro turístico no Vale do Rio das Antas. A cervejaria também tem um espaço exclusivo para receber o seu evento. Acesse as redes sociais Vale Beer Cervejaria e saiba mais. Olha, a gente vai conferir uma reportagem dos túneis secretos em cidade do Rio Grande do Sul teriam sido usados aí por nazistas fugitivos. Reportagem que também foi ao ar no Fantástico deste domingo. Vamos acompanhar. No começo dos anos 40, o regime nazista de Hitler controlava boa parte da Europa. Parecia não haver limites para o nazismo, mas houve. Em 1945, as forças aliadas derrotaram o eixo formado por Japão, Itália e Alemanha. Hitler, a mulher e os assessores mais íntimos se mataram. E vários outros nazistas, como ratos abandonando um navio, fugiram da Alemanha.
Josef Mengele acabou no Brasil, Adolf Eichmann na Argentina, Klaus Barbie na Bolívia. Esses são os mais conhecidos, mas vieram muitos outros se esconder. Essas pessoas, elas tinham que manter suas identidades preservadas ao máximo, porque se elas estão fugindo, elas têm que garantir esse anonimato. No Brasil, faria sentido que procurassem regiões de imigrantes alemães que tinham vindo para o sul do país no final do século XIX e começo do século XX, e que podem ter ajudado a esconder seus conterrâneos fugitivos, usando até túneis embaixo da terra. Como é uma geração que vem com um sentimento nacionalista, esse sentimento se exalta. E aí, independente de concordarem ou não concordarem com o nazismo, o que o nazismo representa nessa hora mesmo é um grande sentimento nacional. Para resgatar essa história, fomos até a gaúcha Ibirubá, 20 mil habitantes, 300 quilômetros a noroeste de Porto Alegre. No cemitério protestante, logo encontramos referências ao regime de Hitler. Coisas como essa sepultura aqui, em que a foto da pessoa mostra um uniforme da SS, a terrível milícia paramilitar de Hitler, responsável pelo extermínio de judeus. Quem contou pra gente dessa sepultura foi o Sr. Ingo. Aos 80 anos, filho de alemães, ele sabe tudo da cidade. Confirma que os cômodos subterrâneos existem. Isso era tradição do nosso colono alemão. De todos, cada um tinha o seu porão, onde guardava a banha para botar carne dentro, para conservar a carne, onde botava seus queijos para secar, pendurava as carnes de matar o porco. Ele ri da teoria de que esses porões teriam sido usados para esconder nazistas, mas garante que pelo menos um nazista passou pela cidade. Certamente ele ia para a Argentina, onde era a sede de todos esses nazistas que vieram depois da Segunda Guerra. Ele chegou aqui procurando um médico. Ele precisava de morfina. O nazista desconhecido teria apresentado um recorte de jornal, mostrando que era procurado. E ele conseguiu a morfina com o médico e depois ficou uma noite no hotel e daí foi embora. O Sr. Ingo revela mais um caso que tem a ver com o nazismo e com este túmulo, que é de um personagem central dessa história. É o médico brasileiro, filho de imigrantes alemães, Frederico Ernesto Braun. Ele saiu de Ibirubá, foi estudar medicina em Porto Alegre, depois se mudou para os Estados Unidos e acabou voltando para o Brasil de um jeito meio estranho. Ele estava sendo procurado pela polícia americana por causa de dólares que ele contrabandeou, né? Tirou de lá e trouxe para cá. O Sr. Ingo diz que ouviu esse relato da própria viúva do Dr. Braun. A história é que o Dr. Braun, nos Estados Unidos, teria conhecido nazistas que fugiram da Alemanha e que deram uma missão para ele realizar no Brasil. Só que ele não cumpriu essa missão e se meteu numa confusão tamanha a ponto de que talvez ele nem esteja aqui dentro dessa sepultura. Deram dinheiro para ele comprar terras e aí deu problema. Qual o problema? O problema é que ele botou as terras no nome dele. Os amigos nazistas prometeram matá-lo. Aí ele veio para cá e teve que simular a morte para não ser morto, né? Ao longo dos anos, a sepultura do Dr. Braun foi violada 2 vezes, o que torna muito difícil saber se ele esteve mesmo enterrado ali. Muitos dizem que viram ele em tal cidade lá por cima. Esta é a propriedade que foi do Dr. Braun e onde até hoje, nos fundos, moram parentes dele. O Clóvis, um jornalista local que investiga a história da cidade, acha que nessa casa, construída pelos pais do Dr. Braun, foram escavados os primeiros túneis dos alemães. É uma casa subterrânea com 4 ramais de túneis que ligam diferentes partes da cidade. Só que é um local de acesso muito restrito. Nós tentamos entrar. Mas não fomos recebidos. Num outro bairro da cidade, o senhor José se recorda das escavações. Tinha bastante gente trabalhando. Só eu trabalhei um pouco e parei. Daí ficou os outros trabalhando lá. O senhor achou estranho fazer um túnel? Sim, mas eu não sabia o que era aquilo. E a dona Iricema, que foi empregada doméstica na casa, se lembra de um cômodo proibido para os funcionários. Um dia parei lá na janela e olhei para dentro daquele quarto e tinha um tapete. E debaixo daquele tapete parecia um anel.
Mas eu não me dei conta que isso podia ser um alçapão. Alçapão. Escutamos muito essa palavra. E fomos ao centro de Birubá para ver um. A gente vai conhecer agora um desses alçapões que ficou daquela época. Quem nos guia é o dono da lotérica que hoje funciona no imóvel. Então eu vou levantar o carpete aqui para mostrar aqui que aqui, ó. Então esse aqui é o corte que dizem que aqui tem a descida, né? Para os túneis. Pro túnel. Ouvimos dizer que a barbearia ao lado também tem passagens secretas. Depois de algumas horas negociando, a gente conseguiu uma autorização para entrar num imóvel vizinho ao da lotérica, que também tem um alçapão. Só que esse alçapão aqui dá para entrar. Vamos ver o que tem lá embaixo. O que a gente vê aqui embaixo lembra uma adega. Uma parede de tijolos. Tem umas prateleiras aqui. Vamos ver o que tem mais para lá, porque o túnel continua. Ó, aqui tem mais prateleiras. Esse cano, obviamente, foi colocado depois. Deve passar água aqui, alguma coisa. Uma parede bem grossa, dá para ver ali por onde passa o cano. Essas prateleiras todas, claramente, não são usadas há um tempão. É curioso que a gente vindo aqui no cantinho, ó, tem essa saída, que é pro alçapão da lotérica, que é um imóvel vizinho. Na lotérica, a gente viu o alçapão por cima. Aqui estamos vendo por baixo. Lá no fundão tem uma outra câmara, como essa aqui, um outro ambiente subterrâneo. A gente vai botar um celular aqui dentro para filmar e ver o que tem ali. É mais um cômodo, com papéis velhos espalhados. Se nazistas foram escondidos aqui é outra história, mas que tem uma rede de passagens subterrâneas conectadas de um imóvel para outro, isso tem, bem no centro da cidade. Por insistência do Clóvis, o jornalista obcecado pelos túneis, a prefeitura fez esta semana uma escavação oficial. E o bombeiro que entrou lá, por esse buraco que agora já foi fechado, encontrou o que mostram estas imagens exclusivas. Uma tubulação de concreto, sem uso, e que termina numa parede de tijolos. Ela é uma parede de um lado, uma parede de tijolos do outro, e daí ela tem um pedaço, uma parede ao redor de um tubo e segue a tubulação para lá. A prefeitura agora promete escavar também do outro lado da parede. E o prefeito diz que não sabe o que é essa tubulação, que parece de água e esgoto, mas nunca teve uso. Nos registros da prefeitura, essa tubulação não existe, não foi nada oficial. A princípio não existe por se tratar de algo antigo. Mas pesquisando na biblioteca municipal, a gente encontrou essa notícia de 1979, o que sugere que os tubos desta semana sejam esses que saíram no jornal e que não tenham nada a ver com os subterrâneos secretos dos alemães. Os críticos. Os mesmos subterrâneos que alguém não quer que o Clóvis investigue. Olha a carta que ele diz ter recebido. Não ultrapasse os limites, não se exponha, pois quando abrirem os túneis, muito será encontrado. Infelizmente, só tragédias, crimes e desgraças. Um ex-morador que foi da SS, um médico com amigos nazistas que pode ter forjado a própria morte, um nazista que passou por aqui, casas com compartimentos escondidos. Que outros segredos esconde a pequena Ibirubá? Reportagem essa que foi ao ar no Fantástico. Misteriosa sobre a suposta passagem de nazistas pelo interior do Rio Grande do Sul. Sobre essas passagens secretas nazistas no interior do Rio Grande do Sul. A gente segue por aqui com o Mega News, notícia, informação à sua disposição. A gente vai trazer uma informação agora do Bolsonaro. Você é do grupo Pátria Amada Brasil, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Olha só, o Bolsonaro diz aí que é um país que é suspeito de ter provocado esse derramamento de óleo no Nordeste brasileiro. Reportagem da Rede Record, que foi ao ar no Jornal da Record. A gente vai trazer agora essa reportagem aí, portanto. Pelo derramamento. Grupo Pátria Amada Brasil, seja bem-vindo. Vamos acompanhar. No final da tarde, o presidente foi ao Ministério da Defesa participar de uma teleconferência com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que estava em Sergipe, e com comandantes militares. Bolsonaro foi informado que as investigações sobre as manchas que atingem o litoral do Nordeste apontam para um possível vazamento ou naufrágio e que a origem do óleo é estrangeira. Ele não é produzido no Brasil e nem comercializado pelo Brasil. Aproximadamente 140 navios fizeram esse trajeto por aquela região e pode ser algo criminoso, pode ser um vazamento acidental, pode ser um navio que naufragou também,
Agora, é complexo, existe a possibilidade, temos no radar um país que pode ser da origem do petróleo e continuamos trabalhando da melhor maneira possível para dar não só uma satisfação à sociedade, bem como colaborar na questão ambiental. O presidente não quis informar ainda qual é o país suspeito de ter produzido o produto. Bolsonaro também falou sobre as queimadas na Amazônia e disse que houve uma diminuição dos focos de incêndio. Devemos ter a menor média dos meses de setembro, bem como a menor média desde o século passado. Tá? As Forças Armadas e demais órgãos agiram na hora certa, porque os incêndios e os focos de calor são uma constante na região por vários aspectos. Tá? Então, dou os parabéns às instituições envolvidas, que demos uma pronta resposta não só ao Brasil, bem como ao exterior. Mais cedo, Bolsonaro voltou a criticar jornais que, segundo ele, noticiaram equivocadamente uma suposta intenção de acabar com a estabilidade no funcionalismo público. As informações foram publicadas depois de uma reunião no fim de semana com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para tratar do encaminhamento, nos próximos dias, do projeto de reforma administrativa. De novo hoje, capa do Correio Brasiliense, dizendo que eu vou acabar com a estabilidade do servidor. Não dá para continuar com tanta patifaria por parte de vocês. Isso é covardia e patifaria. Nunca falei nesse assunto. Querem jogar o servidor contra mim. Como ontem a Folha de São Paulo, querem me ligar ao problema de Minas Gerais. O tempo todo mentindo, distorcendo, difamando. Vocês querem me derrubar? Eu tenho couro duro. Vai ser difícil. Continue mentindo. Tá aí o Bolsonaro, então, indignado com a Correio Brasiliense, também com a Folha de São Paulo. O portal BN News Brasil agradece a confiança de cada um de seus internautas, colaboradores e patrocinadores. Em um ano, o portal www.bnnewsbrasil.com.br atingiu mais de 100 mil acessos mensais. Com o objetivo de oferecer serviços de web e conteúdos diferenciados, com sede em Bento Gonçalves, a equipe busca realizar reportagens segmentadas em audiovisual para valorizar o que é daqui, juntamente com o trabalho de marketing digital. O portal disponibiliza o conteúdo de jornalismo das editorias de segurança pública, trânsito, política, economia, turismo, esportes, cultura, geral, saúde, bem-estar e entretenimento em formato de texto, fotos, áudio e vídeo. Siga nossas redes sociais BM News BR para Facebook e Instagram. Inscreva-se no canal do YouTube BM News Brasil para acompanhar as atualizações das matérias feitas em vídeo. Baixe o aplicativo BM News Brasil, disponível para Android, e acesse as notícias na palma da sua mão. Notícia e informação Mega News. Apresentação: Bruno Mesomo. Esportes. A trilha identifica as informações, os destaques esportivos. O Mega News tem oferecimento da Fidar Alimentos, Jordani Gastronomia Cultural e Vale Beer Cervejaria. Jogadores se apresentam e iniciam preparação para os amistosos da seleção brasileira. Quem tem a informação é Cadu Macri. A seleção brasileira fez a primeira atividade em Singapura nesta segunda-feira, local onde o time brasileiro vai enfrentar Senegal e Nigéria em 2 amistosos. O zagueiro Marquinhos mostrou conhecimento sobre o futebol africano e analisou os adversários da seleção. É um jogo muito intenso, né? Muito forte, agressivo, de imposição física, né? E cada vez mais eles vêm buscando um jogo técnico também, né? A gente vê grandes jogadores, né, nas seleções africanas disputando grandes campeonatos, né, muitos jogadores também no campeonato francês, então eu conheço bastante, né, e sei da qualidade que eles têm. O técnico Tite contou com 11 jogadores nesta primeira atividade: Marquinhos, Casemiro, Thiago Silva, Éder Militão, Daniel Alves, Fabinho, Lucas Paquetá, Felipe Coutinho, Neymar, Richarlison e Firmino.
Nesta terça-feira, às 6h30 da manhã, no horário de Brasília, a seleção brasileira volta aos treinamentos, visando o amistoso diante de Senegal, que será realizado na quinta-feira. Agência Rádio Web, com informações da seleção brasileira, Cadu Macri. Torcida e seleção, gigantes por natureza. Ok, muito obrigado, Cadu Macri, pelas informações. Olha, trazer informações... Porque ordem da FIFA que complica o VAR da CBF. Vamos acompanhar o repórter João Batista Filho. Para tratar basicamente de um tema, de uma situação que era uma curiosidade que eu tinha, imagino que aliás, eu tenho certeza que muita gente tinha, porque a galera perguntava aqui nos comentários ou nas minhas redes sociais. Por que a CBF não libera o áudio do VAR? Por que eles não liberam para os clubes, para a imprensa, para a torcida, para que todo mundo possa ver, assim como a Conmebol fez recentemente, né? E acontece, a versão oficial, pelo menos do Leonardo Gaciba, qual eu consegui trocar um WhatsApp, não foi uma conversa longa, mas ele confirmou pelo menos essa informação de que ele não pode liberar todas as conversas. É uma proibição da FIFA, uma orientação da FIFA. A única hipótese que eles podem, tanto o CBF quanto o Conmebol, liberar o áudio da conversa no VAR é se o equipamento está em jogo. Aliás, o Gaciba até naquela televisãozinha ali atrás, eu tava vendo aqui antes do treino, eu tava vendo a entrevista do Gaciba no Seleção Sport TV. E ele ali comentava que ele foi pro Maracanã antes de aplicar o VAR e fez todos os testes possíveis e disse: a tecnologia é 100% precisa, eu posso garantir para vocês. Então quando aparece aquela linha e o árbitro vê na linha que tá ou não, embora por exemplo o do Flamengo agora foi bastante discutível, mas eles têm plena confiança na tecnologia. E a única hipótese que se pode liberar o áudio é quando a credibilidade está em jogo. E aí vem um detalhe, a CBF já liberou naquele jogo Palmeiras contra Botafogo, que lembra até meio que ficou sob análise do STJD, a gente achou que poderia acontecer alguma coisa, ele liberou o áudio da conversa para mostrar que o VAR atuou regularmente. Agora a Conmebol liberou o jogo do Grêmio contra o Flamengo, mas é porque o Flamengo fez uma gritaria dizendo que tinham usado mal o VAR. E aí todo mundo disse: foi muito mais transparente. Eu recebi mensagens de jornalistas que cobram o Corinthians, me mandando: assim tem que ser a Conmebol, não como a CBF, tal. Só que nem a CBF, nem a Conmebol podem ficar distribuindo, botar, sei lá, no site, como é a súmula. Bota ali a íntegra no canal deles para que todo mundo possa ouvir, para que não tenha nenhum tipo de edição, qualquer coisa desse tipo. Então, o procedimento que é permitido pela FIFA vai até a entidade, vai até a CBF, ouve lá no Rio de Janeiro, não faz cópia, alguém ouve, não pode relatar com todos os detalhes a conversa, apenas passar para os seus e para o pessoal dizendo: foi isso, foi aquilo. O Grêmio ouviu recentemente a conversa de um dos árbitros, o Klaus Câmara foi para lá e disse que não teve nada demais, aquela conversa assim, um acha que é pênalti, o outro acha que não. Enfim, eu sei que é polêmico, eu sei que é confuso, mas é essa a informação. Não dá para sair distribuindo porque a FIFA não deixa. Aí vamos reclamar na FIFA, vamos achar, não precisa achar que é certo, tá? Mas é só para não colocar a culpa no Leonardo Gaciba. E aí vem todas aquelas situações, o Inter tava questionando, tá questionando bastante o Gaciba, mas o cara botou um árbitro FIFA para atuar, eu sei que é difícil, né? Mas enfim, depois eu até vou tentar descobrir o que ele, o comandante dos árbitros, o que a CBF pensou desse último lance do Internacional, mas é isso que eu tenho para passar para vocês, pelo menos nesse vídeo. E aí? Tá aí, muito obrigado, João Batista Filho, pelas informações, pela gentileza aqui no Mega News. Sua cidade, sua região é notícia no Mega News. Apresentação Bruno Mesomo. Certo, gente, um grande abraço, tudo de bom, uma ótima terça-feira. Acesse www.bmnewsbrasil.com.br. Obrigada a todos que participaram, deixaram seu comentário, a sua opinião. O programa Mega News retorna com mais uma edição para você amanhã, com muitas novidades e notícias, trazendo na palma da sua mão também através do aplicativo. Muito obrigada a todos e até mais. Mega News. Notícia e informação à sua disposição. Apresentação Bruno Mesomo. Sua cidade, sua região é notícia no Mega News. Mega News. Aqui você fica bem informado.